Ei, madame, pra que serve o tarô? Eu juro por Deus que eu sempre ouço essa pergunta. Pra que serve o tarô? É só pra ler futuro? Pois bem, o tarô é muito difundido como uma ferramenta para ler o futuro. Mas peraí, deixa eu me apresentar. Eu sou a Stephanie Bergman, criadora, fundadora, idealizadora desse canal, a Madame de Ferro. E nós também estamos nas outras redes sociais. Estou no TikTok, estou no Instagram, estou no Facebook. Estou em todo lugar. Então, bora me seguir. Tá esperando o quê? A morte da bezerra? Só pode ser. Já seguiu? Eu vou esperar um pouquinho aqui, ó. Vou esperar e tu vai lá, me segue e a gente já volta a conversar. Pronto? Foi? Voltou? Então, bora lá. Pra que serve o tarô, madame? Pois bem, o tarô, ele é uma ferramenta que nos ajuda a entender muitas coisas da nossa vida. O tarô, ele é uma ferramenta como se ele fosse uma linguagem. É como se ele fosse uma língua própria. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que a espiritualidade possa se comunicar com a gente. Porque a gente, vamos falar a real, a gente é meio lerdo, né? Às vezes estão todos os sinais aí. A gente tá ali vendo hora repetida o dia inteiro, 11:11, 12:12, 15:15. Tá vendo hora repetida toda hora, mas não tá entendendo a mensagem. Tá achando pena por aí. Pena, normalmente quando tu vê muita pena por aí, é a comunicação dos anjos. Posso falar sobre isso no outro vídeo. Escreve pra mim aqui se você quer que eu fale sobre isso. Tá vendo pena por aí, tá vendo hora repetida, algumas coincidências acontecendo, uma pessoa surge do nada e te fala uma coisa que você estava pensando ou que você precisava ouvir. Pois é, e mesmo assim nós temos a capacidade de não entender esses sinais do universo. E aí o universo fala assim, não, meu filho, não dá. Tu não entende. Vou te dar uma ferramenta até pra ficar claro. Aí alguém canalizou o tarô. Pois é, alguém canalizou o tarô. Tudo nessa vida que tem relação espiritual foi canalizado por alguém. É, fato. E o tarô, ele funciona tanto, mas ele funciona tanto, que ele já foi objeto de estudo e de uso de psicanalista. De quem que eu tô falando? Do Jung. Vou pegar o livro aqui pra vocês verem, quer ver, ó? Tem até um livro sobre isso, Jung e o tarô. Pois é, o assunto é tão sério que até um psicanalista usava o tarô e falava sobre os arquétipos do tarô. Pois bem, então para que serve o tarô? O tarô, ele pode ser uma ferramenta que você vai utilizar para entender algo do seu passado. Então vamos supor que alguma situação, alguma questão, algo aconteceu no seu passado e você até hoje não conseguiu entender. Aí você fica lá, mas será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que isso? Será que aquilo? E aí você não consegue entender. O tarô é capaz de clarear isso para você, porque muitas vezes a gente tá ali apegado ao passado porque a gente não conseguiu entender alguma questão. E o tarô pode clarear isso e fazer você se libertar desse passado, porque é graças ao passado que a gente sente angústia. Então, quando a gente está se sentindo angustiado, normalmente é o excesso de pensamento no passado. E quando a gente usa o tarô para clarear situações do passado, muitas vezes a gente consegue se livrar da angústia. Então, olha que ferramenta poderosa e incrível. O tarô, ele também serve para a gente clarear o que está acontecendo no presente. Então, às vezes está acontecendo uma situação e você não está entendendo. Você não sabe muito bem se tal pessoa é falsa com você, se você pode confiar ou não, se você está seguindo o caminho certo, se você não tá. E aí o tarô é capaz disso, de clarear, olha, tá acontecendo isso, é por aqui, é esse caminho, não é. Ele é capaz de clarear situações para que você consiga tomar a melhor decisão para sua vida. Gente, isso é muito, 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 muito importante e muito fundamental. Por quê? Não existe destino escrito. Não existe destino escrito. O destino, seu futuro, você faz no dia de hoje, nas escolhas que você faz, nas decisões que você toma. É assim que a gente constrói o futuro. Se você não está construindo nada no presente, você não vai ter nada construído no futuro. Faz sentido? Pois bem. E o tarô também mostra as tendências de futuro. Por que tendências, madame? Por que tendências, Stephanie? Meu amor, se não existe destino escrito, tudo que eu leio no tarô hoje é uma tendência de acontecer.
E eu posso mudar isso a meu favor. Então, a partir do momento que eu abro as cartas e eu prevejo que vai acontecer um acidente de carro, por exemplo, tô falando isso porque eu já previ pra mim um acidente de carro. Saiu lá, acidente de carro, a combinação de cartas acidente de carro. Fiquei assim, acidente de carro, quero sofrer um acidente de carro? Não quero. O que eu tô fazendo que pode provocar um acidente de carro? E eu, de fato, estava pisando muito no acelerador. Eu tava dando uma abusada. Sabe quando a gente fica muito seguro? Eu tava muito segura dirigindo, me sentindo a dona do trânsito, a pilota profissional. Eu estava assim. E aí, segurança demais, dirigindo um carro, a tendência de acidente. A partir do momento que eu vi aquilo na minha mandala de vida, que eu vi aquilo no tarô, falei, não, calma, não quero sofrer um acidente. Então, vou dar uma segurada. Pois bem, mudei meu jeito de dirigir, comecei a dirigir mais de boa, colocar o pezinho no freio, ir tranquila, e o acidente de carro não aconteceu. Por isso que são tendências. A partir do momento que eu leio a tendência de futuro, eu tenho o poder de mudar isso a meu favor. Principalmente se isso só depender de você. Claro que em situações que envolvem mais pessoas, existe o livre-arbítrio dessas outras pessoas. Então, eu também não sou só eu, tem uma combinação de pessoas e escolhas ali para o negócio acontecer. Mas eu posso perguntar para as cartas, carta, é possível eu fazer alguma coisa para mudar essa situação? E aí a carta vai me responder. O tarô, ele é muito mais profundo do que vocês imaginam. Ele é uma ferramenta que vai muito além de só ler o futuro. Ele também pode te aconselhar. Então, às vezes você abre as cartas e tá lá uma situação que você não quer que aconteça. Gente, mas o que eu faço para isso não acontecer? Eu posso perguntar pro tarô, tarô, o que eu faço para essa situação não acontecer? Viro as cartas e aí o tarô vai me falar. Provavelmente e muito normalmente, se eu sigo direitinho os conselhos das cartas, mesmo que eu não entenda, porque às vezes o conselho sai e você fica assim, mas isso não faz sentido. Da onde o tarô tirou isso? Isso não faz sentido. E mesmo assim você cede, a tendência é que a situação fique a seu favor. Pois é, gente, o universo, ele é uma coisa, o cosmos é uma coisa que às vezes a gente não entende. A gente não entende, mas se a gente segue as dicas, afinal, meu amor, se tu foi pedir ajuda pro tarô, pra pedir ajuda pra não seguir a dica, pra que tu foi pedir ajuda, né? É isso que eu consigo pensar. Se tu foi pedir conselho pra espiritualidade através do tarô e você não vai seguir o conselho, meu amor, por que você foi pedir conselho? Eu costumo até brincar e ouvir isso de mentores, de pessoas que me deram aula ao longo desses tempos, que é a ignorância é uma bênção. Por que a ignorância é uma bênção? Porque quando você erra sem saber, então, por exemplo, eu tava lá pisando, racionalmente, né? Se eu só parar pra pensar, eu nem precisava das cartas pra me dizer isso. E eu ia entender, olha, Stephanie, você tá pisando no acelerador aqui, você pode sofrer um acidente. Mas eu tava muito segura de mim, tava séria, né? O ego faz isso com a gente. E aí, o tarô me contou, ó, vai acontecer isso. Eu tive o livre-arbítrio de escolher continuar pisando ou mudar a minha atitude. Eu escolhi mudar, o acidente não aconteceu. Assim como eu já vi na minha mandala, na minha mandala de vida, né? Porque tem uma jogada, inclusive é a minha jogada preferida, que ela mostra todas as áreas da sua vida, o que tá acontecendo e o que tende a acontecer. Então ela mostra passado que influencia, de presente no geral, tendências de futuro, mostra relações familiares, amizades, amor, espiritualidade, saúde, dinheiro, trabalho. Saiu lá na minha mandala que eu poderia engravidar. E assim, na época eu não queria engravidar. E aí o que acontece? Eu vi essa possibilidade de gravidez, não é isso que eu quero não. Comecei a tomar mais cuidado e aí não aconteceu. Significa que eu errei a previsão? Não, não significa que eu errei a previsão. Significa que eu fui uma mulher inteligente e mudei a previsão a meu favor. E por quê? Porque quando eu peço um conselho, eu não tô mais ignorante no assunto. Eu tô sabendo, porque eu fui lá e pedi, a espiritualidade me falou. Porque as cartas nada mais são do que a espiritualidade conversando com você através dos arquétipos das cartas. E te contando o que você pode fazer ou não. O que vai acontecer ou não. Se você seguir esse caminho, o que vai rolar ou não vai rolar. Aí tu vai lá, pede essa conversa com a espiritualidade pra não seguir o que a espiritualidade tá falando. Gente, lógica zero, né? Então,
O tarô, ele é essa ferramenta poderosa de clarear o passado, fazer você entender questões, de fazer você entender o outro. Às vezes você não tá entendendo as atitudes do outro. E o tarô pode te contar quais são as tendências, por que o outro tá fazendo isso, por que o outro tá fazendo assado. Isso te ajuda a lidar melhor com o outro. O tarô também te mostra como você tá. Às vezes você acha que você gosta de alguém e o tarô pode te falar, não, olha, esse sentimento aí não é bem isso. E clareia pra você mesmo o que tá acontecendo. O tarô conta as tendências de futuro pra você mudar a seu favor. Tá vendo quantas coisas o tarô pode fazer por você? Você tá aí só apegada querendo saber o futuro? Pois é, né? Pois é. E aí, quando você faz uma leitura, cabe a você aceitar o que foi lido nas cartas ou querer mudar. E o tarô pode te ajudar a mudar isso, te orientando sobre o que fazer. Tenho clientes, porque olha, eu vou até pegar esses clientes para falar por aqui. Tenho clientes que mudaram muitas situações a seu favor só usando o conselho das cartas. Eu já fiz isso na minha vida, minhas amigas já fizeram, olha... Situação para contar é o que não falta. E se você quer ver mais dessas situações, tô começando a contar tudo lá no Instagram e no TikTok. Eu tô contando essas coisas lá, sem falar quem é, claro, óbvio, tá? Então me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Segue, compartilha esse vídeo com quem tá precisando saber o poder do tarô. Comenta aqui embaixo, me ajuda. Por quê? Porque isso me mantém motivada a fazer os vídeos. Não é nem que eu quero crescer, não, eu só quero me manter motivada, que eu tenho um problema tão grande com constância, só quero me manter motivada. Então, me ajuda a me manter motivada, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações e bora falar de espiritualidade, tarô e uns tapas na cara da vida. Te espero no próximo vídeo.